E aquilo que eu sempre digo, números não ganha jogo, não ganha, estatística não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede, ir lá com competência e fazer o gol. Foi o que aconteceu hoje, porque torcedor bugrino não tem que reclamar. O Guarani fez um belo jogo, o Guarani jogou, encarou de igual para igual, gostei do posicionamento, né? E olha, tem um detalhe, hein? Um detalhe importante, tem alguns jogadores ainda que nem estrearam, aliás, nem no banco estavam. Então, dá para deixar aí o torcedor otimista, porque o Guarani encarou de igual para igual, mostrou empenho, mostrou organização em alguns setores. Você vê como é que é aquilo que a gente diz, né? O treinador que tem visão de jogo. O Humberto detectou o problema lá do lado esquerdo, né? Ajustou e voltou bem no segundo tempo. O Guarani voltou ajustadinho o lado esquerdo lá. Depois ele faz as substituições, que eu também gostei daqueles que entraram, né? Mostrando qualidade. Esse Gabriel é bom jogador, hein? Né? Boa estatura, habilidoso, tem velocidade. Gostei muito. Então, assim, tem ainda a crescer, tende a melhorar. E tem um detalhe que é muito importante, Edu. Quando você puxa a tabela do Campeonato Paulista, esses jogos contra Corinthians fora de casa nem entram no planejamento de numeração, né, de pontuação. Nem entra. Não entra. É um jogo que, se você pontuar, ótimo. Mas no planejamento eu tenho certeza que não entra. Então, o Guarani jogou de igual para igual, gostei do que vi, gostei da apresentação, gostei do posicionamento, um detalhezinho ou outro, né? Um erro ou outro, até porque estreia, perna pesada, isso é absolutamente normal. Tomara que o Diogo Matheus seja apenas cãibra, cansaço, né? Estresse muscular, que também é normal, porque está iniciando a temporada, a carga foi muito forte, pré-temporada não tem jeito. Perna pesada. Primeiro jogo, eu falei isso durante toda a semana. Normalmente o cara vai pro primeiro jogo dolorido. Isso é fato. Não tenha dúvida. Então, o Guarani respondeu muito bem na parte física. Muito bem. Você vê que o Corinthians, do meio pro final do segundo tempo, já arriou, já baixou a linha, ficou ali segurando, né? Manutenção de resultado. E o Guarani intenso, tentando, chegando, lutando, criando oportunidades. Poderia, sem dúvida nenhuma, ter empatado e até mesmo virado. Se tivesse um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de acerto, de assertividade nas finalizações. Então eu gostei do que vi e acho que o torcedor bugrino tem que ficar entusiasmado com o time, porque ainda tem peças novas que chegaram, que vão reforçar, né? E o Guarani mostrou realmente que está preparado para fazer um bom Campeonato Paulista. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. E o senhor continua detentor do recorde, porque a última vez que o Guarani ganhou em São Paulo do Corinthians foi 2001, foi no Pacaembu. O senhor goleiro do Guarani, senhor Gleger. Foi uma goleada, né? 3-0, um show do Léo. Exatamente, eu me lembro desse jogo. Foi o Léo que sofreu o pênalti, o Fumagalli cobrou e o Rubinho, o goleiro do Corinthians, se defendeu. Isso. Na sequência, o Léo faz 1-0. Primeiro gol do Léo com a camisa do Guarani, revelação do Guarani. Exatamente. Simval faz 2-0, passe do Léo. E o Léo faz o terceiro. Exatamente. E outra, eu marco aqui no papel, seu Jorginho, tá aqui a história do jogo, tá no YouTube? Ó, olha lá. Essa é a história do jogo. O que aconteceu? Que o Edu Dracena e o Glauber estavam suspensos porque eles foram expulsos contra o Flamengo. Exatamente. O Marcelo Souza estava machucado e o Luciano Baiano na lateral direita também. E o senhor desesperado no gol com o Nercinho na lateral direita, Gustavo fazendo a sua estreia. Gustavo. Revelação. E Sangalete. Sangalete. Já rodado. Sangalete. Exatamente. E o senhor gritava pra chuchu, Jorginho. Fiz umas boas defesas, viu? Fez. Isso. E Luizão tava no Corinthians. Tava no Corinthians. Isso 2001. Como roda, hein? Técnico Vanderlei Luxemburgo. E você vê um detalhezinho importante, Edu, que eu, defendendo o Guarani contra o Corinthians, mas eu já era do Corinthians, porque eu tinha sido vendido de 2000 para 2001. É isso que eu ia perguntar. E aí, o que acontece? Não tinha essa frescura que tem hoje, né? Ah, não. Eu vou emprestar o jogador, mas não pode jogar contra o meu time. Isso aí não existe, não. Naquela época não existia isso, viu, Edu? Não existia. Então, o Gleger, revelação do Guarani, foi pro Corinthians, depois o Corinthians emprestou ao Guarani o Gleger, nesse dia aqui, ele jogou contra o Corinthians. Mas, enfim,